galera, a gente chegando aqui para mais um episódio do Bora Agir Podcast. Seja bem-vindo, eu sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo. E como você está chegando aqui agora nesse episódio, já vou pedir para curtir, se inscrever no canal, ativa o sininho, porque ao longo da conversa você vai prestando atenção e esquece de curtir e de se inscrever. Então, se inscreve aí, ajude o canal a chegar a 500 inscritos. Olha aí, já estamos lá, 400 e pouquinho, chegar nos 500 é daqui a pouco. E hoje vamos conversar aqui com um amigo, um triatleta. Ele disse que é ex-triatleta, mas triatleta é triatleta. Aposentado. Então, hoje vamos falar aqui com Jussier Lourenço. Seja bem-vindo, Jussier. Eu aqui agradeço, Pedrão. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Vai ser uma conversa bacana. Com certeza. E esse episódio, como você sabe, tem os nossos apoiadores aí, a Gold Nutrix, a loja de suplementos aqui da cidade que fala de atleta para atleta, Anderson Gold, e além de ter uma grande variedade de produtos lá para o seu treino, pré, intra e pós-treino, ele também lhe dá dicas para você escolher o melhor produto que vai lhe suprir sua necessidade. A loja fixa fica ali na Romualdo Galvão, vizinho ao SEI, e também eles fazem entrega por delivery. Então, tá aqui o @ deles. Vai lá e se você falar que veio pelo Bora Agir, você tem aquela atenção especial. E também, esse mês, pontualmente, estamos com a Sport Time Watch. Se você está procurando aquele seu relógio para acompanhar todos os parâmetros da sua corrida, entre em contato. Também vou deixar aqui o Instagram na imagem, também na descrição do vídeo. Sport Time Watch, nosso amigo Thiago. Grande variedade de relógios Garmin. E também a Lefits Bike Store, se você também está procurando uma bike para começar aí no triatlo, Lefits tem uma grande variedade de produtos e acessórios para a sua bike. De estrada, mountain bike, sistema de iluminação, tudo que você quiser de melhor para a sua bike, você vai encontrar lá na Lefits. O @ deles também está aqui e na descrição do vídeo. E como vocês estão vendo aqui no boné, mais um apoiador do Bora Agir, Thiago Multimarcas, uma loja aí que está no mercado de automóveis há 15 anos. Então, se você está procurando, quer trocar seu carro com a grande segurança, eles vão facilitar sua vida para você pegar o melhor carro possível. Thiago e Rafael lá da Thiago Multimarcas, e eles são corredores, viu? Thiago é meio maratonista e Rafael é maratonista. Se chegar lá dizendo que veio pelo Bora Agir, eles vão facilitar e fazer o melhor serviço para você que procura o seu carro. É isso aí, valeu a galera que está apoiando o Bora Agir. Viu aí, José? Tem uma galera apoiando aí. Tá melhorando aí, viu? Tá aí, o pessoal tá chegando, tá acreditando no trabalho. Exato. Porque o negócio deve estar legal, né? O povo deve estar acompanhando. Eu acompanho, assim, eu assisto quase todos, né? Não vou dizer que assisti todos, mas acho que 90% assisti todos. Perfeito. É porque Só assim... passa fera por aqui. Exato. E a gente, além de estar fomentando o esporte, sim, os atletas aí que estão nesse mundo, às vezes muita gente não conhece, mas tem grandes histórias que podem... Sim, todo mundo tem suas histórias, né? E é bacana. Esse trabalho que vocês estão fazendo é legal. Conversando, inclusive, com você, né? Acho que semana passada. Vai ficar para a história, né? Assim, vai ficar registrado. Então, é um documentário bem legal de todas as pessoas, porque uma hora nós vamos... Sim. E isso fica. Isso é bem legal. Perfeito. E por isso que você está aqui. Para quem não conhece, Jussier foi um dos primeiros caras a fazer o Ironman aqui da cidade. Ele está ali no início, quando o triatlo ainda não era essa febre que é hoje. Todo mundo fala, todo mundo faz, todo mundo dá dica. Ele veio lá puxando o bonde dessa galera, mas a gente quer saber... Como é que você conheceu o triatlo a princípio? Quem foi a pessoa que, existe esse esporte aqui, ó? Rapaz, essa história do triatlo, ela chega em Natal faz muito tempo, assim, eu acho que 90 e 96 já tinha triatleta aqui. Inclusive, acho legal você trazer alguns aqui, tem Rodolfo, tem uma série de Paluca, né? Tem uma série de caras que já trilhavam esse percurso. Só que era muito pouco, não divulgado. Então, o triatlo entra na minha... Cecílio. O Ironman, o triatlo, ele entra na minha história porque
2009 ou foi 2010, Cecílio fez o primeiro Ironman dele. E naquela época, aqui em Natal, o forte do esporte endurance era a corrida de aventura. Se você acha que o triatlo tinha uma febre aqui, nos anos de 2003, 2002 até 2011, corrida de aventura era que dominava. Ali era uma febre realmente grande e assim, grande parte dos atletas que hoje estão dentro do triatlo vieram da corrida de aventura, porque foi uma transição natural. Quando a corrida de aventura foi acabando por uma série de fatores financeiros, logísticos, enfim, tem uma série de fatores que deram uma queda no esporte aqui, então essas pessoas começaram a migrar para o triatlo, né? E a época, em 2010, era o cross triatlo, que era o mais natural, porque quem fazia corrida de aventura tinha mountain bike e não bicicleta de asfalto. Então, foi aí que, em 2010, que eu resolvi fazer esse desafio. Uhum. Eu estava vindo de uma prova de 500 quilômetros, que durou 5 dias. 500 quilômetros de que? 500 quilômetros, a prova de corrida de aventura. Vixe Maria! Foi Carcará 500. A gente fez uma preparação física com Chicão Freitas. E aí fizemos a prova, e quando terminou a prova, aí você se acha assim um super-homem, né? Eu disse, rapaz, eu tenho que arranjar um novo desafio. E aí foi quando Cecílio foi fazer o Iron, eu disse, vou fazer isso. Aí em outubro, eu acredito, outubro de 2010, eu cheguei para Cid. Disse, Cid, quero fazer um Iron em 2012. Aí ele disse, beleza, então vamos trabalhar isso aí. E aí eu passei o ano de 2011 todo me preparando. E aí em 2012 foi eu e Karim fazer essa prova. Como você falou, tinha poucas pessoas ainda. Eu me lembro nessa ida para o Iron, eu peguei o avião sentei ao lado do hoje o atual presidente da Confederação Brasileira de Triatlon. E ele, na época, ele era o presidente da federação. E ele estava levando uma equipe de atletas para o Iron. Aí ele perguntou de onde eu era. Aí eu disse, são quantos atletas que estão indo? Eu disse, 2. Aí ele olhou para mim assim, e disse, rapaz, estou aqui com a equipe de 52. Em 2012. E aquilo foi muito assim, aquilo me chamou muita atenção. Eu disse, pô, tem muita coisa ainda para se desenvolver, né, na nossa cidade. E foi. E o pessoal, eu costumo brincar que eu fui fazer o Iron, que é para todo mundo olhar e dizer, a Jussa fez, todo mundo faz. Então, você quis abrir a porteira lá. Se esse cara fez, eu vou fazer também. Mas nesse início aí, nessa transição, beleza, você fazia corrida de aventura. Corrida de aventura, viu que tinha o Ironman. Quais foram suas principais dificuldades assim nesse início do treinamento do triatlo? Rapaz, é uma mudança assim radical, porque à época a corrida de aventura era a gente treinava a resistência apenas. Não existia esse negócio de performance, velocidade. Sim. Porque a própria prova em si já, como eu falei, né, nessa que eu citei aí de 500 quilômetros, você vencer esses dias, né, foram 5 dias dormindo 9 horas. Então, só isso daí já é um extenuante, né? Então, a gente não se preocupava com velocidade. Quando entra no triatlo, é outra pancada, assim, é outra história. Você tem que começar a performar. Então, eu me lembro demais disso. A minha primeira prova de triatlo, assim, acho que foi no finalzinho de 2010, em dezembro.
existia um circuito chamado Carranca, aqui em Natal, promovido por Marcos Taveira e o irmão dele, Davi, que era o ex-dono da Rapa Nui. Aí você disse, Justo, vai ter essa prova aí, pô. Por que tu não faz já para começar a entender como é o triatlo e tal? Eu disse, quais distâncias? Aí ele disse, rapaz, é 750 nadando, você vai pedalar 20 quilômetros e vai correr 5. Aí eu disse, só isso? Aí ele disse, eu disse, então bora. Cara, aquilo foi assustador, viu? Quando eu saí da água, que peguei a bicicleta, os 10 primeiros quilômetros, eu pedalei na coroinha e no catracão, que eu não conseguia pedalar. Porque, para quem não faz triatlo, a gente acha que o triatlo é correr, pedalar e nadar, né? E, na verdade, é correr, pedalar e nadar. Uhum. Então, a questão da transição aí faz uma diferença enorme. Absurda. E eu senti demais, cara. Aí eu disse, meu amigo, isso aqui é outro esporte. E foi bacana, assim. Aí começamos a trabalhar em 2011. A Corrida de Aventura ainda continuou em 2011. Mas como é que foi a prova? Conta aí essa primeira Não, prova. foi lá em Cotovelo, né? Sim. Já começa a questão da natação, né? Que eu sempre vejo aqui a discussão. Então, quando eu saí da água, a minha bicicleta era quase a solitária, né? Mas quando eu comecei a pedalar, que o corpo não respondia, eu não entendia, né? Eu disse, como assim? Mas tu já sabia nadar? Sabia, né? Não era nenhum peixe, não mas... era nenhum nadador, como eu nunca fui. Sim. Mas eu não morri afogado, não, que eu passei 7 anos da minha vida como surfista. Então, era tranquilo. A minha vida dentro do mar. Sim. E a questão mesmo foi a transição, assim, a troca de estímulo durante aqueles 10 quilômetros, foi ali por dentro de Pium, né? Aquelas trilhas lá que todo mundo conhece. E eu não conseguia pedalar, fazendo força, e o corpo não respondia. Eu disse, cara, o que aconteceu? E o treinamento? Sim. E o super-homem que você achava que era. Mas foi bacana, assim, foi desafiador. Quando eu terminei, eu cheguei para si e disse, massa, gostei. É isso mesmo. Ele disse, então vamos trabalhar. E esse é um detalhe interessante que quem olha de fora pensa que é isso. Pensa que é natação, bike e corrida. Não. Mas quando você vai fazer ali a questão da transição, você sair de uma modalidade e já entrar na outra, se você não faz o treinamento específico daquilo, você parece que não fez nada. Exatamente. Você vê muito pro pessoal que começa, e assim, é muito fácil observar que a galera já evolui muito na bicicleta, né? Então você vê os caras já pedalando a milhão, assim, nos treinos, e aí o cara vai se empolgando, vai puxando o treino, e ele vai achando que realmente ele tá evoluindo muito. Mas faz parte do processo, na minha opinião. Sim. Então, quando chega numa prova, aquele pace que ele tá fazendo lá no treino, quando chega, porque tem a questão da transição, é outra pegada, é outro esporte. Nessa prova aí, Karen tava também? Eu acho que tava. Na época, cara, era pouca gente, né? Então, como eu falei, muita gente a gente conseguiu puxar muita gente da corrida de aventura, mas era uma prova assim com acho que 30 atletas. Acho que não dava nem isso, cara. Era mais para manter mesmo, né? O pessoal que tava órfão da corrida de aventura. Mas aí depois foi desenvolvendo, o pessoal Davi trouxe o X-Terra para cá, aí o negócio já pegou mais, né? Sim. A gente já começou a ICID naquela época, começou a se dedicar, batendo aqui na mesa, Cid começou a se dedicar ao cross triathlon, ele passou uma época correndo o circuito X-Terra, isso alavancou também, né? O cross triathlon aqui. Eu corri muitas provas de cross triathlon. Até chegar no Ironman, que era o seu foco, você fez quantas
provas, mais ou menos, nesses anos aí? Puxa aí no HD. Rapaz, Não precisa ser exatamente quantas, mas mais ou menos quantas provas? Não, eu sei, cara. De asfalto, né? Você tá... Sim, sim. Porque é o que interessa. Então, quando estava chegando próximo ao período específico de treinamento do Iron, que normalmente são 4, 5 meses, aí Cid chegou para mim e disse: Justo, 2011 a gente treinou, tá treinando, mas eu preciso que você faça uma prova, pô, de asfalto. Porque até agora você só fez de cross, então a gente precisa testar aí para ver como é que funciona. Uhum. Aí eu disse: beleza, então vamos fazer um meio, né? Ele disse: exato, vamos fazer um meio. Aí eu fui fazer o Cabra da Peste lá na... Pega essa besteirinha aí pra você. lá em Fortaleza. Outra pancada. Sofridinho, aí já Foi era... sofrida, né? Porque Se hoje em dia ainda imagina aquela época. Pois é, assim, era uma prova bastante rústica, né? Uma prova, você nadava numa lagoa. Já é outra pegada, né? Porque a flutuação é outra. Para quem não nada, isso é horrível, como eu. O pedal, a estrada não estava fechada. Você pedalava no acostamento. Vixe, aí é bronca. E a corrida saía de um ponto e ia lá para o litoral, lá para a praia. Iracema, se eu não me engano. E era no meio do trânsito, assim, no meio da estrada, tá entendendo? Eles criaram um tal de staff bike. Uhum. Um moleque lá que acompanhava ao longo da corrida. Até chegar lá, você pegava uma mochila, enchia de coisa lá, entregava ele, e ele ia na bicicleta ao teu lado e tal. Aí foi sofrido. Imagina, hoje em dia todo mundo fala, eu acho que nem tem mais, eu acho que o último ano foi o último. Foi? Pouco, parece que teve um negócio desse, tenho Sério? certeza não, depois veja com a galera. Mas Rapaz, foi tão pegada essa prova quente, a estrutura, muito tudo, quente, o cara. local. Aí eu acho que, né? Isso era 2000 e quanto? 2011. Oi aí. Foi 2011. Era quente, cara. Quente. Nossa, se a gente acha que aqui Natal é quente, Sim. não. Eu fiz bolha nos pés correndo no asfalto. O tênis aqueceu Esquentou. tanto que fez bolha. Lá não tem isso de sol frio, não. O bicho esquenta de verdade. E hoje em dia, pelo menos o esporte, questão financeira, equipamentos. Naquela época, para a época, já era muito pesada a questão financeira, de bike, de... Não é como é hoje. Não. Hoje tá... Você tem como dizer que... assim... Eu sempre brinquei que eu era... eu sempre brinquei dentro do pessoal, né? Dizendo que eu era o único liso do triatlo, né? Sim. Que é só uma brincadeira, mas naquela época, pô, a bicicleta não custa o que custa hoje, né? Os equipamentos não é essas coisas que é hoje. Hoje tá fora da... Assim, pelo menos pra minha realidade, tá um negócio assim fora do... Aumentou muito, né? Aumentou muito, pô. Só pra você ter ideia, quando eu comprei a minha primeira bike, uma Cervelo P2, uma bicicleta de entrada, ela acho que ainda deve existir, só que com outra carenagem, né? Acho que eu não paguei nem... Acho que eu paguei 7.500 conto. Hoje em dia não compra nem um pneu. Não. Então, assim, é uma outra realidade, tá entendendo? Mas faz parte, né? A evolução. Se tem procura e tem demanda, exato, faz parte do jogo. E a galera nessa época aí, como é que eram? Era vidrada em treinamento? Era mais... Não, tava começando, né? Porque, assim, Cid era o principal técnico, como ainda é hoje, né? E ele treinava eu, o Karim, aí depois... tinha o Juliano, né? Depois ele se juntou com o Juliano, aí fez a Natal Tri, aí foi trazendo outras pessoas e tal.
Depois eles se separaram, cada um fez a sua assessoria. Siqueirinha dessa época também, que Siqueirinha Siqueirinha, cara, ele é uma lenda, né, cara, dentro do esporte de aventura, porque ele, inclusive, era o organizador, na época da corrida de aventura, de uma das provas mais difíceis do circuito, que era a pé de poeira. Era conhecido, porque Siqueira foi por muito tempo militar, né? Então ele trouxe a manha militar. Então ele não quebrava o cara só no físico, ele quebrava o cara também no psicológico. Então muita gente desistia das provas dele. Começava e no meio já parava porque não aguentava a pressão. Botava quente no percurso. Botava, cara. Assim, quando eu falo desistir psicologicamente, é porque ele colocava dentro do percurso. Por exemplo, tem uma prova lá que ele colocou para o cara caminhar empurrando a bike 8 quilômetros. Não podia subir na bicicleta. Não, você não conseguia, porque era areia pura. Sim. Você não conseguia pedalar, entendeu? Então você já vem cansado. E você empurrando uma bicicleta. Na época não eram essas bicicletas leves que são hoje, né? Então, assim, você chegava uma hora e você dizia, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? Vou parar esse troço. Então, por isso que quando essa galera chegou já no tri, a galera já tava... Isso aqui era escolado. Isso aqui era... Mas sabe sofrer. Pra você ver, Siqueira veio fazer um full um dia desse, né? O primeiro? Foi, ele foi fazer o primeiro lá em Fortaleza. Apesar de eu não ter me aposentado, mas eu sempre acompanho a galera, né? Sim. Então, ele foi fazer o primeiro full dele lá em Fortaleza. Foi no Cabra da Peste. Aí, esse ano, ele teve um problema com o frio lá no Iron, né? Mas faz parte também do jogo. Exato. E são coisas de prova que você não controla, né? Com certeza. E voltando lá para sua preparação para fazer seu Iron pela primeira vez, em relação aos locais aqui de treinamento da cidade? Eram os mesmos, assim, a Rota do Sol, né? E a BR. Então, a gente, final de semana, pedalava na BR e na semana a Rota do Sol. Aí, às vezes, eu ia até Tabatinga, até o final lá. Ia o grupozinho ali? Não, era só eu e Karim. Que hoje vai grupo de 15, 20. Era só... Nessa época era só eu e Karim. E se hoje em dia os carros ainda não respeitam tanto ali os motoristas naquela época? Como é que vocês tinham coragem? Não, mas a gente tem que parar para pensar nisso, vamos ser bem honestos, né? Porque a gente sabe como é. Então você tem que se precaver, cara. Não dá para você esperar que o motorista vá ter cuidado com você. Às vezes o cara nem tem a intenção, né? Às vezes sim, mas às vezes não, porque você é motorista, você sabe que para você uma moto e um ciclista entrar num ponto cego é fácil demais. Então, cabe ao ciclista se cuidar. Então, a gente sempre... E em algum desses treinamentos aí de bike já aconteceu alguma? Cara, graças a Deus imprevisto? Não, graças a Deus não. Eu nunca, assim, eu já caí, né? Caindo na preparação de 2017. Mas foi uma queda besta, falta de atenção. Mas como eu sempre digo lá em casa, eu nunca subi na bicicleta. Isso é até forte. Eu nunca subi na bicicleta para me divertir. Assim, eu sei subir vou me divertir aqui, que é legal, vou o vento no rosto. Não, eu já subia, ligava o modo atenção e assim, enquanto eu estivesse treinando, eu tava com a atenção ligada. E é importante que a bicicleta... Não, ela foi feita para cair, né, velho? Exato. Pneuzinho, pois é. Velocidade. Pois é. Assim, a bicicleta, apesar do pessoal ter colocado aí freio a disco, ter melhorado a tecnologia, mas a partir dos 35 km por hora, se você tocar no freio bruscamente, a bicicleta não tem nem atrito no chão para frear. Então, já passei por isso na prática. Pois é chão. E dá medo. Dá. A primeira vez que você vai, aperta o freio, ela sai deslizando, você... Eita! Você fica sem ter o que fazer, né? Porque a bicicleta não vai frear.
E isso aí a gente vai pegando com a prática, Com a né? prática. Porque muita gente... Hoje em dia tem as redes sociais. Naquela época, quando começou, 2010, 2009, não tinha Não. para você acompanhar dicas, informações. Até tinha uma rede social, mas era mais para juntar o pessoal, que era o Orkut, né? Eita, eu peguei o Orkut. Pronto. Aí tinham as comunidades, Hum, mas, assim, dica, esse negócio, né, os caras ainda não tinham atentado, não. não. Porque muita gente que começa assim no triatlo, às vezes vai tão na empolgação, vou pedalar, que não tem esse cuidado. E você, como falou aí, beleza, é o treino, mas quando você vai pra bike, uma BR, um negócio, é atenção total, né? Total. Mais uma polêmica, né? Eu nunca pedalei com fone, cara. Eu acho um absurdo. Isso também eu acho... nem correr, quanto mais pedalar. Pois é, tem neguinho que... Mas, assim, tem gente que se garante e tá tudo certo, né? Cada um sabe a folha que corta, então... Tá. Mas eu nunca... já não tenho, assim, você já não tem todos os sentidos pré-estabelecidos, assim, em cima da bicicleta. Você não consegue olhar para trás, você não tem um retrovisor aqui. Então, eliminar a audição, nem a pau. Você falou uma questão de olhar para trás. Primeira vez que eu comecei a treinar de bike, tava no Speed, na Rota do Sol. Tava com um grupozinho, com lanche, Kerlano, os caras já treinam, né? Aí os caras foram embora, aí eu, eu vou acompanhar nada que eu não vou aguentar as pernas aqui. Aí eu sozinho vou olhar para ver se vinha carro. Eu no acostamento, né? Quando eu olhei, quando eu voltei, eu já tava no meio fio caindo, assim. Isso no começo, não tinha a noção, porque quando você olha para trás... É natural que o seu corpo faça a mão vai fazer a compensação. Quando eu vi, eu já tava no meio fio. Sorte que eu vinha devagar. Caí, não me machuquei. Essa daí é só com experiência mesmo. Você vai... Essa daí é sabe aquela queda da sapatilha quando você compra? Sim, sim. Pronto, é a mesma coisa. Essa daí eu nunca tive, não. Nunca teve, não? Mas já vi muita gente. Nossa, aquela dali é básica. Mas você olhar para trás e a bike pro outro, essa daí me pegou. E depois dessa eu aprendi. É só a brechinha aqui agora. Virar a cabeça toda. Não, mas aí com o tempo você já só segura com a mão e olha. Pegar e a garrafa certo. Também, para mim, foi outra luta. Tem gente que tem realmente dificuldade. Minha esposa, ela no começo ela tinha muita dificuldade, aí a gente foi criando alguns mecanismos e aí depois ficou tranquilo. Mas e você tocou no assunto, como é que foi isso com quem começou primeiro? Você, ela, não. Quem chamou quem? Se conheceram antes, depois do triatlo? Não, eu a conheci em 2011 e aí em 2012 a gente começou a namorar. E assim, a gente começou a namorar em fevereiro. E em maio ela viajou comigo para o Iron. A gente tinha 3 meses de namoro. Mas ela não treinava, não? Não treinava nada. Ela tinha uma bicicleta, tinha acabado de comprar uma bicicleta. Aí, inclusive foi por causa da bicicleta que a gente se conheceu, né? Sim. Aí quando ela me viu lá, aí disse, eu quero fazer triatlo e tal. Eu disse, tá, bora. Aí começou a treinar. E aí ela veio fazer também um Iron em 2017. Que aí eu nem ia mais fazer Iron, sabe? Mas aí juntou uma galera dizendo, pô, bora. A gente conversando num grupo, acho que era o WhatsApp. Eu acho que era o WhatsApp. E aí eu fui na empolgação, aí eu cheguei em casa e disse, me inscrevi no Iron. O próximo ano. Aí eu disse, quer ir? Aí ela disse que eu não queria, assim, por mim ela não ia não, sabe? Porque era a primeira, assim, ela tinha pouca história dentro do esporte ainda. Ela tinha muita lenha para queimar para chegar no Iron, para não cometer os erros que eu cometi. Que você ainda vai contar aqui, mas vá, diga. Então, eu não queria que ela se machucasse, né? Eu sei que uma hora a conta chega. Sim. Aí ela disse, não, eu vou. Eu disse, então tá, já que você quer ir, então vamos. Aí entrou. Ela entrou de cabeça. Mas aí, já que a gente já sabe que você fez o segundo, fez toda essa preparação para o primeiro, pouca gente, essa transição do cross triatlo para o triatlo. Como é que foi chegando lá em si, na prova? Vou fazer um Ironman. Como é que estava a sua cabeça? Rapaz, como é que é essa expectativa de fazer uma prova dessa? Rapaz,
Você só toma assim, consciência quando você tá lá no evento, sabe? Porque é um evento grandioso, assim, e é impossível você estar lá e não ficar maravilhado, tá entendendo? Porque você tá lá na meca do negócio. Você tá vendo aqueles caras que você acompanha lá, né? Os caras estão ali contigo. Eles vão largar com você, né? Assim, você não vai ver eles, mas eles Pelo vão menos na largada vai ver, né? Então, assim, é muito massa a sensação de estar lá no evento. E, desculpa, você me perguntou. Como é que estava a cabeça e como é que foi sim, a prova? A cabeça. Rapaz, a cabeça tá essa expectativa, né? Assim, eu cumpri, porque como eu já vinha da corrida de aventura, então eu já me conhecia. As minhas limitações e o que eu podia fazer. Então, a minha preocupação era não parar. Não deixar que... Tem uma foto dessa prova que... Meus equipamentos, né? A minha bike, cara. Nossa Senhora. Eu carreguei tanto peso nessa bike. Porque, como eu falei, eu disse, ó, eu não vou parar. Né? Eu vou terminar essa prova. Porque a prova, o Ironman, ela é feito para você terminar. A verdade é essa. Eu disse, eu não vou parar. Não vai ter jeito de eu parar isso. Então, eu levei pneu extra, aprendi a trocar pneu, para não depender, para se acontecesse alguma coisa, isso eu trouxe da corrida de aventura, né? Se acontecesse alguma coisa ali, eu ia dar um jeito para continuar. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada, a prova transcorreu normal, dentro do esperado, porque isso aí é outra coisa no Ironman, que é o que você treina é o que vai acontecer lá. Eu acho que Cid esteve aqui e disse que triatlo é matemático. E é. O que vai mudar aí é 30 minutos para frente, 30 minutos para trás. Não adianta, não existe aquela história de... Pode ser que eu esteja falando uma bobagem, mas até onde eu... O que você treinou, aí chegou lá, vai ser o seu dia, você acordou, aí eu vou fazer vou diminuir meu tempo em 1 hora. Acho muito difícil isso acontecer. Então, é matemática. Então, eu já sabia mais ou menos o que é que eu queria. Você traça 3 cenários, né? O ruim, o médio, o esperado e o maravilhoso. E eu fiquei ali dentro do esperado, né? Que era fazer abaixo de 12 horas. Naquela época, era o possível. Sim. Então, foi o que deu, foi aquilo ali, a gente fez a prova, foi bem tranquilo. E nessa bike aí, você carregava até o pneu extra, você levou? Eu levei um pneu extra, cara. Comprei porque é pneu tubular, né? Aí você consegue dobrar ele assim, deixa ele. Aí eu dobrei, coloquei ele, passei uma fita. No quadro? No quadro. Na bicicleta, tem nossa. Uma foto desse, tem. Né? A bicicleta deve ter ido com uns 2 quilos a mais, né? Coisa que não aconteceu já no segundo. No segundo eu disse, se quebrar, se acontecer alguma coisa, porque tinha que acontecer. Exato. E nessa época aí, treinamento você fez e as coisas que complementam o treinamento? Vixe. Nutricionista, fisioterapia... Tudo, cara. Isso aí foi assim... Eu sempre prezei muito por isso, né? Eu tinha uma fisioterapeuta que me acompanhava. Eu costumo dizer que Cid me quebrava de manhã e ela me consertava à tarde. A única coisa que eu pequei na minha história de atleta foi a musculação. Que eu tô pagando preço até hoje. Assim, para não dizer que eu não fiz musculação, como eu falei para você, para essa prova de corrida de aventura desses 500 km, a gente chamou o Chicão para fazer a preparação física da gente. Então, ele deixou a gente tudo lá em cima, né? Com um nível físico muito alto. Então, só que depois disso, eu não mantive. Sou aquele cara que tem um problema sério com musculação. Não deveria, mas... É importante. É importante demais, cara. Hoje eu vejo que
Para quem tá escutando a gente aí... Não negligencie isso. Não. Não ache que você tá novo e a conta não vai chegar. Vai chegar se você negligenciar, a conta chega, porque são esportes que exigem muito do seu corpo, muita repetição. São muitas horas, né? Então, assim, você é fisioterapeuta, sabe que na hora a conta chega. Para mim chegou, né? E aí, hoje, assim, o pessoal, pô, vai voltar a treinar? Não, preciso consertar aí um monte de bobagem que eu fiz lá atrás. Sim. Não, mas é importante você dar esse relato, você que começou primeiro, que muita gente teve que errar para estar aqui agora e passando esse ensinamento, para muita gente não poder errar. Por que a importância do trabalho muscular? Porque a musculatura que vai proteger o corpo, vai diminuir o impacto, vai fazer você manter uma postura mais adequada para o esporte. Porque quando a gente não tem isso, vai sobrecarregando. E como é um esporte de endurance, você vai acumulando aquilo, acumula. Chega uma hora que o corpo não tem como mais compensar e as dores vão aparecer com mais frequência. E eu, cara, eu fiz tudo errado, né? Vamos ser bem honestos. Errado não, rapaz. Você não sabia, cara. É bem isso mesmo. Então, assim, eu me lembro que eu tenho uma cirurgia nos 2 joelhos, né? Então, uma foi no primeiro Iron e outra foi no segundo Iron. Então, no primeiro Iron, quando terminou, mais uma vez, né? Eu concluí, porra, feliz demais. Aí você se acha ainda... E assim, você passa alguns meses com o condicionamento que você adquiriu do treinamento. Aí eu me lembro que eu fui passado assim uns 2 meses depois Iron, eu fui pedalar pela manhã, era um sábado. Eu fui pedalar na BR, fui até Goianinha e voltei, sozinho, inclusive, nesse dia. Coragem. Aí eu fazia essas... Pedro também. Igual a Pedro. Ele é o que veio na cabeça. Aí, à tarde, eu tava em casa, sem fazer nada, disse, cara, essa semana eu vou correr. O corpo tava pedindo, tava bem. Aí eu saí para correr lá na Rota do Sol, para correr 15. Ir lá em Pium e voltar, né? Aí, nesse dia, eu senti, quando eu senti o joelho. Só que eu senti... Aí eu negligenciei, né? Aí foi uma fase... Foi 1 ano tentando alternativa, porque... Outra coisa importante. Naquela época, existia uma máxima que dizia assim: nunca opere joelho e cabeça, porque se você operar um dos dois, ele não volta ao normal. É uma mentira. Sim. E eu fui convencido disso. Aí eu fiz de tudo para não ser operado. E isso me rendeu 40% do meu menisco. Então, se naquele momento que apareceu o edema, eu tivesse ido fazer logo a cirurgia, o cara já tinha limpado ali, já tinha resolvido o problema e não tinha nada demais. Exato. Até porque é uma cirurgia tão simples, né, cara? E aí, eu passei, eu acho que uns 2 anos tentando recuperar esse joelho. Aí, depois que eu fiz a cirurgia, mais 1 ano para frente para... São pequenos detalhes que a gente só aprende com a vivência, né? E agora com o Bora Agir, trazendo aqui as ideias para a galera também não cometer esse erro. Mas ainda lá na prova do Iron, beleza, começou, teve aquela empolgação no início, vou fazer bem, ruim, tenho uma ideia do que eu quero fazer, mais ou menos. E durante a prova, pensou em desistir algumas vezes ou... Você foi ali pensando, não, vou acabar, tá tranquilo? Rapaz, a prova do Ironman, ela é a diversão. Assim, como eu falei há pouco, a prova, ela é feita para você concluir. Se o cara te dão 17 horas, como é que você não vai concluir? Se você fizer, assim, matematicamente, se você fizer a maratona andando e pedalar num pace de 30, que é o basicão, você termina, entendeu?
Então a prova foi feita porque ela é uma prova comercial. O cara não tem interesse que você não termine. Sim. O cara só não termina quando acontece alguma coisa extra. Assim, bicicleta quebrou, o cara desidratou muito, que aí é uma questão de conhecer o corpo e tal. Então, assim, eu tava lá me divertindo, cara. Nenhum momento pensar em parar. Um dia você vai fazer. Será? Vai. Só se você não quiser. Exato. Né? Não, eu vou. Tá gravado aí. Só se você não quiser, você vai ver que é tranquilo. Assim, a dificuldade do Iron, como qualquer prova, é o tempo que você quer. Sim. Né? Exato. Então, eu quero ir lá fazer 10. Você vai pagar um preço aí, né? Sim. Menos Pedro, né? Que eu assistindo eles. Não, eu tava no período de férias. Aí eu não tava nem querendo correr. Aí meti 10,5. Ele tem dessas aí. Rapaz, 10,5 sem querer, né? Não, fui lá. Me inscrevi e fui, tá. Então, assim, mas a realidade hoje, os esportes é bem diferente, né? Tecnologia, os caras estão bem mais preparados fisicamente. A medicina é outra, nutriente é outra, então é outra história. É a questão do conhecimento, né? Foi mais difundido, os atletas têm mais acesso, eles têm consciência de determinadas coisas. Os caras sabem se alimentar, porque essa é outra coisa importante, né? Porque você vai ficar muitas horas fazendo isso. Uhum. Os caras agora sabem até a quantidade de carboidrato que tem que ingerir por hora. Exato. Não existia isso. Não. Você tinha que comer, cara. Hoje em até Cid falou na live. Eu usei 80 gramas de... Exato. Então, os caras sabem hoje o que é que tem que fazer para que performar melhor, né? Aí tem aqueles pontos, né? Você quer fazer só para ser a sua atividade, você fazer tranquilo. Você quer fazer para performance. Isso. Cada coisa você vai ter que pagar um preço. Exatamente. Eu conheço muita gente que nesse Inter aí, eu dentro do esporte, que o objetivo era fazer o Iron. Quando ele terminou de fazer o Iron, ele parou. Conheço vários. Mas você acha que parou porque era objetivo? Não, é porque quando você coloca como objetivo algo, você alcançou, não tem mais sentido. E o triatlon, ele não é... O fim não é o Iron, né? O fim eu acredito que o fim do triatlon é a vida que você tem como triatleta. Então, se você... que é um estilo de vida, né? Exato. Então, é aquilo ali que tem que lhe motivar. O treino é que tem que lhe motivar. A prova é só uma cereja do bolo ali para você dizer que fez aquele negócio, mas se você inventar de colocar como objetivo uma prova de Iron ou alguma outra coisa, você vai parar. No outro dia você para. Exato. Um dos motivos que me fez entrar para o triatlo foi isso, a questão da rotina e dos hábitos. Porque hoje em dia, se deixar, a gente só come e celular e televisão. Cara, o triatlo, ele... tem uma coisa fantástica dentro do triatlon, é exatamente eu vejo aí, eu vejo dentro da internet o pessoal falando sobre gerenciamento de tempo. Você quer aprender a fazer gerenciamento de tempo real? Seja um triatleta. Que aí você vai entender o que é, na prática, como você vai ter que gerenciar seu tempo. Então, você acorda às 4, às 7 tem que... Isso se você for amador, lógico. Claro. Você acorda às 4, vai treinar, aí às 7 tem que estar, às 8 tem que estar no trabalho, aí meio-dia sai, aí tem que uma hora de natação, Exato. 2 horas tem que estar no trabalho, sai às 6 do trabalho, aí ainda tem uma sessão ou de corrida, ou de fisioterapia, ou de pilates, alguma coisa assim. E assim, e durante esse período todo, você está pensando em o que tem que se alimentar, o que é que, né? Você não para de pensar. Então, fora isso, ainda tem que dar conta do seu trabalho. Então, quer aprender a gerenciar tempo? Seja um triatleta. E pronto, você falou tudo isso aí. Triatlo. Aí tem o quê?
as coisas do trabalho em si, específico, que você tem que resolver, a família que você tem que dar atenção, Exatamente. tem que sair, a mulher que, não, vamos para um show, você não, que eu vou. Eu dei sorte. Igual aquele áudio que Davi mandou, não sei se ele mandou para tu. Quando você se inscreve, aparece uma anaconda. Não, isso é real. Isso é real. No dia que você se inscreve pro Ironman, você começa a cavar um buraco que não tem tamanho, porque como você já fez um investimento financeiro alto, né? Pelo menos para mim. É alto. Aí você começa a gastar o seu tempo, né? Que é também algo precioso. E aí, ao longo desse período, tudo que acontecer, à medida que vai chegando próximo da prova, você começa a negligenciar, porque você já gastou financeiro, tempo, você já se envolveu tanto no negócio que você diz, não, isso daqui é, né, aquela história de pisou, tem que abrir os dedos, porque é aquilo ali mesmo, aquele áudio que aconteceu. Simplesmente você não mede esforços. Tudo que vai acontecendo, você vai passando. Desculpa. Você vai passando, você vai correndo atrás, porque não tem mais o que fazer, já investiu. Exato. E a família tem que entender isso, né? Eu dei sorte porque minha esposa era triatleta também, né? Então sempre foi tranquilo. Coisa que não aconteceu no meu primeiro casamento, né? Sim. Que era a época da corrida de aventura, que a minha primeira esposa não gostava. Aí não ia dar certo, né? Não ia dar certo. Mas, enfim. Nesse período aí de triatlo com o Fernando foi tranquilo, porque ela vivia exatamente o que eu vivia. Na época não tinha filho ainda? Na época não tinha a Meli, né? Então foi maravilhoso, assim, para essa época de treinamento, essa época de atleta. Então foi... E a preparação, assim, treinar com a mulher, com a esposa? Rapaz, é muito bom, cara. Assim, eu nunca gostei de treinar em grupo. Sim. Nunca gostei. Por quê? Porque... E cada um quer fazer o seu e você não faz o seu. Porque, bagunça assim, tudo. Exato. Como eu sou um cara muito metódico, e eu descobri recentemente o motivo disso, o que tá na planilha, eu quero executar, entendeu? Então, para andar Z2, Z3... Então, assim, o meu Z2 nunca vai ser igual ao seu, cara. Tem uma corrente aí que fala que não, quanto mais forte, mais forte você fica. Eu não concordo. Assim, eu não... Também não. Eu não sou dessa linha, né? Então, eu prefiro cumprir o que me mandam fazer. Então, se Cid dizia... Eu dizia muito isso lá em casa. Eu disse, olha, eu treino com o Cid porque se ele mandar eu ficar de cabeça para baixo, em plena Prudente Moraes, dizendo que vai melhorar meu tempo, eu faço. Então, ou você confia no cara ou não, né? Então, ele dizia, ó, anda assim, assim, assado, e eu fazia. Então, assim, toda a vida que juntava, nunca saía. Por exemplo, os treinos, foi muito massa a preparação do segundo aero, porque, como eu falei, juntou uma galera muito massa. Então... Quem? Tu consegue lembrar de alguns? Lembro. Era Edinaldo, Dino, Karim, minha esposa... quem mais? Pedro tá aí nesse meio? Rapaz, Pedro, ele foi pra prova, mas ele não pedalava com a gente. Porque os horários dele... Tá vivo aqui. Os horários dele eram outros, então ele preferia fazer o treino dele sozinho. A gente via muito Pedro pedalando sozinho, principalmente na semana. A gente acompanhava lá pelo Strava, né? Então chegava... Pedro fazia 200. Então, Pedro é Pedro. Enfim. Então, a gente juntou uma galera muito, muito, muito massa naquele ciclo. E aí, durante os treinos do final de semana, aí era legal, né? Mas na semana era eu e minha esposa. Certo. Ela no pace dela, eu no meu. Mas era bem legal. Se você fosse ver a diferença da preparação do primeiro Iron pro segundo. Nossa, já é evolução gigante já de questão de treino, né? Porque
Eu não sei se ainda é hoje assim, mas as minhas planilhas eram pouco treino e muita eficiência, tá entendendo? Ao contrário de alguns treinadores que eu passei, que os caras faziam você treinar horas e horas e horas. Muito volume. Muito volume. E com ele não, o negócio era mais... Tanto que teve alguns amigos que eu conversando, né? Eu disse, pô, pra que isso? Né? A prova né? Não fazia sentido aquilo. E depois que o cara foi treinar com o Cid, disse, rapaz, realmente é diferente. Porque ele consegue montar um treino relativamente curto para sua realidade. Sim. E te traz uma eficiência fantástica. E nessa galera aí que tava nessa preparação pro segundo, que já tinha feito um Ironman, só tinha você, Karim... Era. E quem? Era, só, assim, Pedro, né? Eu acho que já tinha feito. Mário treinar também, sabe, com vocês ou não? Mário Pegado. Mário Pegado treinava, mas ele não foi fazer o Iron. Ou ele foi fazer o Iron, cara. Eu não me lembro, ó. Mas ele não treinava com a gente, não. Nesse bonde. Dino já treinava nessa época? Treinava e Dino era o puxador do treino do sábado. O bicho era... Na bike ele sempre foi... Era muito forte. Não, correndo também, cara. Nadando também, né? Dino é completo. Dino é danado. Aí foi fazendo a preparação, foi chegando... E foi no mesmo canto, lá em Floripa. Foi lá em Floripa também. O Iron. Sua esposa, como é que ela se sentiu na preparação? Rapaz, a Fernanda tem uma característica fantástica. Ela nasceu para ser atleta de endurance. Pouca gente vai entender o que eu vou falar agora, mas Fernanda, naquele período, ela tinha o hematócrito natural de 47. O que é que isso significa? A UCI, né, que cuida do ciclismo, ela estabelece o máximo para um atleta profissional 50 de hematócrito. Porque acima disso eles pressupõem que o cara se dopou. Sim. O dela natural era 47. Ixi, então, quando todo mundo estava cansando, ela estava voltando tranquilo. Então a gente fazia aqueles treinos longos. Sim. Aí ia puxando. Aí quando na volta, aí quando veio, Fernando já tá indo. Tchau. Corpo feito para endurance. Ela era forte. E a expectativa dela? Ela perguntava muito para você assim? Não, ela fez ela tranquila? também fez tranquilaça. Quando já estava no ciclo mesmo, ela estava correndo muito. Tava correndo bonito. Teve algum imprevisto aí nessa preparação? Teve, cara. Nesse segundo aí teve. Eu com... A prova normalmente é em maio, né? Em fevereiro eu fui... Normalmente era um longão do sábado de bike e no domingo a de corrida, né? Aí num desses aí eu na corrida do domingo aí eu tive um estiramento, foi uma contratura na perna. Então eu fui para essa... Eu praticamente não ia para essa prova, porque teve esse estiramento. Aí eu fui ter condições de correr faltando 3 semanas para a prova. Ixi. Foi só... Nesse ínter aí foi só fisioterapia. Só fisioterapia e elíptico. Sei. Os meus longões eram em elíptico. Eu passava 2 horas no elíptico. E você na sua cabeça, meu irmão, esse negócio vai... Não, assim, a minha preocupação era não correr, né? Mas também... Você foi para querer bater o tempo do primeiro ou também... Já era, assim, isso já era precificado. Porque como eu te falei, a evolução do esporte já existia. Então, já estava precificado. O que eu já tinha mais horas, já tinha mais experiência, já pedalava de uma outra forma e já corria também de uma outra forma. Então, já estava precificado que ia cair o tempo. Sim. O que atrapalhou foi só essa lesão que realmente não tinha o que ser feito, né? Eu tive que poupar, tive que
não teve o treinamento completo, mas foi tranquilo também. Então, a segunda prova já foi melhor. A primeira, eu acho que isso deve acontecer com muita gente, né? A Sim, primeira pô. é mais sofrida e tal. A primeira, cara. A primeira é a expectativa, né? Você não sabe como é, você vai lá, é tudo novidade, né? Você não sabe. A segunda, não. A partir da segunda, é só. Já sabe até onde não tem. Onde não pode passar, onde tem as pedras. Então. Sim. Exato. Quem fez recentemente, muito amigo seu, foi Davi Lanche, Kerlano, que também são da galera lá da antiga. Sim. Eles são mais novos, né? Mas Lanche estava na preparação, ele tinha acabado de começar a treinar em 2016. Acho que ele começou em 2016, se eu não me engano. Sei lá. Sim. Mas ele ia com a gente nos pedais de sábado. Ele teve uma infelicidade nessa prova aí, mas fez porque, puxa, é guerreiro demais. Tá. Não tinha como não fazer, não. Exato. Eu não teria feito, não. No lugar dele, eu confesso a você que muita gente que ouviu o podcast dele disse, meu irmão, aquele bicho fez aquilo, eu não fazia, não. Não, assim, porque eu sou muito supersticioso, né? Então, na hora que tivesse acontecido aquela história da mala que aconteceu com ele, eu já tirava o pé. Perder tudo que treinou ali, o tênis, a roupa, tudo, ter comprado do zero. Cara, e assim, eu não sou... E não era um sprint, né? Eu não sou especialista no negócio, mas o que aconteceu com ele fisicamente, aquilo ali foi estresse, pô. Sim. O cara tava uma máquina, mano. Ele tava muito mais forte do que os caras que estavam lá com ele. Então, aquilo ali foi estresse. Não tem que emitir ele da cabeça. Com certeza. E hoje em dia a gente já sabe que a cabeça influencia muito na questão física. Sim. Você tá sob estresse ali, a musculatura já vai estar toda tensionada. Toda tensionada. Aí associa com desgaste, pronto. Era só o pezinho que faltava para a balança virar. Sim. Mas fez, vai fazer. Guerreiro. Não, ele vai fazer outros aí. Ele já está se preparando. Danado. Tem história lá. E nessa segunda prova do Iron, durante também foi tranquila, nada, nem cabeça boa. Tranquilo, cara. Assim, olha, encontrando os amigos dessa vez. Só andando com a irmã. Assim, eu me lembro que eu estava entrando na minha última volta da corrida e Pedro já estava terminando. Mas foi legal, cara. Assim, o evento em si também choveu muito. Foi frio. A Florianópolis, se for fazer em Florianópolis, se prepare para isso. Porque normalmente chove a prova inteira. Assim, não é uma chuva torrencial, né? Sim. Mas é uma chuva que te chateia. Chega uma hora que... E o vento, né? Gelado. Pra gente aqui que é do Nordeste. Exato. Influencia bastante. Mas outra coisa que eu queria saber, acho que quem está escutando, assistindo a gente também pode querer saber, o que fazer uma prova dessa muda na vida da pessoa? Muda alguma coisa? Não muda nada? Como é que fica a cabeça? Cara, eu tenho um entendimento, e aí sou eu, que você é resultado das suas experiências, né? Então, quando você passa por um treinamento, porque o treinamento é extenuante, e você é coroado lá com o êxito do término da prova, então, qualquer coisa que aconteça de certa forma no seu cotidiano, que lhe tire do desconforto por alguma coisa, você tem essa referência para dizer, não, pô, eu passei por coisa pior, não preciso estar perdendo minha cabeça por causa disso. Então, eu acho interessante esse tipo de prova de endurance. Você passa muitas horas com você mesmo, exatamente para isso, tá entendendo? Ela te ensina. Na época da corrida de aventura eu adorava. Assim, se eu gosto do triatlo, na corrida de aventura eu gosto muito mais. Sim. A corrida de aventura
é um esporte fantástico. Por quê? Porque no triatlo você tá você e você. Na corrida de aventura você tem que administrar, porque normalmente são 4 pessoas, você tem que administrar você e outras três cabeças que pensam diferente de você. É um esporte que é tirado de você o sono e a comida. Se você quiser conhecer um ser humano, você tire essas duas coisas dele e você vai ver a essência dele. Então, você consegue gerenciar problemas dentro durante a atividade, durante a competição, que é o seu dia a dia, né? Porque você vive em comunidade. Então, as pessoas reagem de várias formas para um monte de coisa. Então, você já tendo aquela experiência do extremo, qualquer besteira assim, você meio que ignora, né? Você sabe como lidar. E no triatlo não é diferente. Porque como você passa muitas horas com você mesmo, então você aprende a criar mecanismos de bular essas coisas. E aí, qualquer besteirinha assim no seu dia a dia, você consegue tranquilizar. Por isso que o pessoal se apaixona logo quando começa a fazer, porque o Paluca tem uma frase que ele diz que corrida é terapêutico. A corrida não é só física, é terapêutico, né? Porque naquele momento você tá ali correndo, você pensa em um monte de coisa, dá tempo de você resolver um monte de coisa. Não, mas é bem isso mesmo. E eu acho que quem não faz nenhum esporte não necessariamente precisa começar fazendo um triatlo. Não, de jeito nenhum. Mas você fazer o exercício físico e ter esse tempo fazendo esse esforço físico e você com você mesmo, isso lhe ajuda muito a lidar com a vida que hoje em dia tá uma loucura. Tu né? é doido. Esse troço aqui tá... Não, é exatamente isso. Essas gerações que estão vindo agora, que o menino já nasce com o celular na mão, tecnologia, se a gente não associar alguma coisa que ajude a trabalhar essa parte mental e física... Eu tava até conversando com você, né? Que tô começando a tentar voltar a correr. Eu não pretendo mais voltar pro triatlo. Por uma série de fatores, mas enfim. Eu tô querendo voltar a correr. E não só correr, eu quero voltar a fazer trilha. Sim. Né? Longas. E aí, o motivo disso, um dos motivos principais disso é minha filha. Eu quero colocar ela nesse cenário. Né? Eu quero tirar ela do mundo urbano e colocar ela dentro da natureza. Para que ela entenda que o mundo não está aqui. Exato. Acho que esse é o caminho. E até como exemplo mesmo, os filhos da gente, eu também tenho uma de 9 anos, a gente dando esses exemplos, não só falando, ei, faça isso, faça aquilo. Você fazendo para ela ver você fazendo é totalmente diferente. Tu é doido. Não, esse negócio de só falar não adianta, não. Você tem que dar o exemplo. Exato. Eu e minha esposa gostamos de ler bastante livro. Minha filha tá com 9 anos, vai fazer 9 anos. Ela pede livro. Eu quero um livro de capítulo, igual você tem aí pra mim. Exatamente. Você não vai ter uma criança querendo ler se os pais não lerem. Não tem como. É raro. Pode ser até que aconteça, mas é raro, né? Porque eles reproduzem exatamente o que... Dia desse a gente tava lá em casa comendo pizza e eu adoro comer pizza com ketchup. Me perdoem, mas... Aí teve um dia que eu tava lá e ela tem 4 anos, né? Disse, papai, eu quero um molho. Como é que eu ia dizer não a ela? Né? Se eu der o exemplo. Não tem como, né? Exatamente. Vai ser o exemplo bom e o exemplo ruim. Se você fizer alguma coisa ruim... Vai aprender com o que tá vendo. Exatamente. Então vamos tentar fazer os melhores hábitos para ela aprender aquilo. Por isso que eu tô tentando, vou voltar agora com ela já agora com 4 anos, já tá dando possibilidade de a gente planejar voltar a treinar. Quando eu digo planejar voltar a treinar, eu e Fernanda. Sim. Então já estamos criando alguns mecanismos lá dentro de casa para que isso aconteça. E aí quero inserir ela aos poucos, né? Ela tá crescendo agora. É importante. Porque ela vai saber, né? Uma hora ela vai saber que os pais eram triatletas.
Se ela não vai gostar, se ela vai fazer isso ou não. Eu costumo dizer que toda criança nasce triatleta. Porque toda criança gosta de água. Qual é a criança que não gosta? Você coloca ela dentro de uma piscina, ela não sai. Ela gosta de bicicleta, né? Sim. E não anda, ela corre. Então ela já nasce triatleta. O que atrapalha aí no meio do caminho são os pais. Exato. Se os pais não derem essa atenção para isso, vai se perdendo. E é uma coisa que eu observo hoje em dia, que a geração que tá vindo aí, os adolescentes, eles, até para andar, é um andar meio displicente, um andar meio sem... Eu não consigo observar, porque você tem um olho mais clínico para isso. Não, a galera de 14, 15 anos, você vê andando, meu amigo, o cara anda meio todo torto, você vê que não estimula a musculatura, a habilidade, coordenação motora, muito pelo mundo de hoje. Eu não digo que isso é errado, mas que se eles tivessem um estímulo para se movimentar, se estimular, porque a nossa geração era de rua, era de árvore, pulando muro, beleza. Mas tem essa questão da segurança, não dá para as crianças ficarem soltas na rua como a gente ficava, mas fazer esse trabalho para trabalhar essa parte de coordenação motora aqui é fundamental. Não, dá não, cara, porque daqui para frente é pior, só tende a piorar, né? Se você não conseguir, se você não fizer um trabalho, melhor, se você não mostrar para os seus filhos que existe uma outra vida, o possível, né? Que é legal pra caramba. A vida do esporte é outra história, né, velho? Depois que quando eu comecei a fazer corrida de aventura, na verdade assim, eu nem sabia que existia isso. Foi porque em 2003 eu vinha de eu tava mais gordo do que eu tô hoje. Eu vinha de uma fase de muito trabalho e muita festa. Aí um determinado dia eu acordei para ir trabalhar, acordei passando mal. Porra, como é essa? Aí eu fui no PAP, antigo PAP. Sim. Cheguei lá, a moça me atendeu. Aí ela mediu minha pressão. Aí eu, brincando com ela, disse, eu vou sobreviver? Aí ela disse, não se preocupe não, moço. Coloca aí esse comprimido debaixo da língua, é só sua pressão que tá alta. Aí, cara, quando eu tava saindo, eu me lembro demais disso. Eu tava saindo assim na porta, eu parei, eu disse, tá tudo errado. Tenho que voltar a fazer atividade. Porque assim, minha vida sempre foi dentro do esporte, né? Foram 7 anos de surf, 4 anos de jiu-jitsu, aí depois teve essa parada aí para as festas. Eu disse, não, tem que parar. Aí eu tentei voltar pro surf, mas aí eu precisava de uma rotina. E o surf não dá isso, porque você tem que combinar com o Netuno. Se ele não mandar a onda, não tem surf, né? Aí não deu certo. Aí minha irmã, cara, tava terminando o TCC dela em nutrição e ela tava acompanhando uns atletas de corrida de aventura, que era Carim, Siqueira, Toninho e Vécio. Esses caras, você tem que chamar eles aqui, porque esses daí foram os caras que... Jailton também, esses caras aí, foram os que trouxeram o esporte de endurance para Natal. Eles que são... Você também, rapaz. Eu entrei logo depois. Mas Aí, eles me apresentaram, aí minha irmã fez a ponte com eles, né? Aí eles me apresentaram, eu disse, cara, é isso. Em 2 meses, Pedro, eu perdi 20 quilos. 2 meses. Aí fui pra nutrição, aí já comecei bicho, foi imersão, assim, aí o esporte é fantástico. Ele muda, e assim, mudou minha vida por completo. Existe um Jussier antes da corrida de aventura, existe um Jussier depois da corrida. Por isso que eu gosto muito da corrida de aventura, porque ela mudou minha vida completamente. Em tudo. Comportamento, atitude, relacionamento. É fantástico.
Pronto, você já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Se você fosse dar um conselho para quem está assistindo a gente e ainda está parado, não se mexeu em relação a fazer algum exercício. Cara, tá perdendo tempo. Vale a pena? Mas é transformador. E você vê isso, cara. Você vê isso... Eu como passei muito tempo, né, fazendo dentro desse métier, então eu via muita gente entrando, saindo, principalmente no ciclismo, né? E as pessoas que começam a pedalar, elas adoram, porque é algo assim que é uma conquista pessoal. Não dá para você comprar isso. É uma conquista pessoal. Né? Ou é você com você, não. Né? Eu quero comprar 5 quilos de condicionamento físico. Não dá. Você pode comprar alguma coisa que vai lhe ajudar. Mas ou você faz e isso dá um prazer assustador. E um empoderamento, né, que você se sente vivo. Capaz. É bem isso mesmo. Escutou aí, né? Você que está escutando a gente no Spotify, assistindo no YouTube. Se mexa que não é só questão física. Vem um pacote completo. Vem um pacote completo de benefícios. Vem muito, viu, cara? Show. E aí, meu amigo, gostou? Eu adorei. Tá vendo aí como é? O que eu vou fazer lá? Rapaz. Isso, rapaz. Como eu falei, eu disse, pô, depois de ter visto um monte de fera aqui, eu digo, o que eu vou falar lá? Não. Os caras já falaram tudo. Falaram tudo que eles tinham para falar. Você tem a sua parte, pelo menos eu achei massa. Todo o seu relato, sua história aí, preparação, os benefícios que o esporte trouxe para sua vida, os conselhos que você deu com alguns erros seus que você pecou por falta de conhecimento e estrutura da época. Isso. Quem tá assistindo já vai ter... Ixi, eu tenho que fazer musculação. Eu tava em dúvida, o cara... Se tinha essa dúvida, olha, se existe uma coisa que... Se eu pudesse voltar no tempo, era isso. Né, para esse período de atleta. Desde o primeiro dia era focar na musculação. Perfeito. Tem outra pergunta que eu fazia também, fazia mais na primeira temporada, em relação a dicas de livro ou de filme. Se tem algum ou outro aí que você assistiu ou leu e gosta, que quer recomendar aí. Tem algum que vem à mente aí ou agora... Rapaz, relacionado a esporte? Não, qualquer coisa. Um livro que você, porra, ou um filme que você assistiu. Cara, é massa. A mensagem que passou pra você. Putz. Eu recentemente Eu assisti um filme massa. Vou começar pelo filme. Que eu acho quem gosta de guerra vai gostar, que é Nada de Novo do Front. Porra, que filmaço. Assisti. Filmaço mesmo. E livro, bicho, eu tô lendo muito livro de fotografia, porque eu comecei a fazer fotografia, né? Então eu tô imerso nesse, como tudo, eu entro com... Mas um livro que eu gosto muito, que eu gostei muito, desde o dia que eu li ele, foi Sapiens, né, do Harari. Eu acho massa ele. Ele tem outros. Eu li recentemente também a trilogia da escravidão de... Agora fugiu o nome do autor. Mas eu acho que Sapiens, ele é o que eu tô lendo agora. É fantástico. Tô no meio dele. 400 e poucas páginas, bicho. Mas não, ele foi bem. É uma aí depois livro. tem o Homo Deus, né? Sim. E depois tem a 21 lições do século XXI, que também é fantástico. Já leu também? Já. Esse? Eu tô em Sapiens, vou ver esses aí depois. Vale a pena. É bom mesmo. É bom. Muito bom mesmo. E principalmente o 21 lições do século XXI, que ele vai tratar exatamente desse período aí de algoritmos que nós estamos vivendo, né? Que o cara traça uns cenários assim meio
interessante, né? Para você entender como é que o jogo tá sendo jogado. Perfeito. Anotou aí, você que está acompanhando a gente. Livro e filme, direto do front. Nada de novo no front. Nada de novo no front. Massa, eu vi. E livro Sapiens, anotado. Valeu, Jussier. Eu que agradeço, Pedrão. Prazer ter você aqui. Prazer foi todo meu. Muita gente vai gostar desse episódio, muito aprendizado. Como eu falei para você, depois que eu vim aí, muita gente vai dizer, porra, Jussa veio, então eu vou também. Que conversa é essa? E é isso aí, galera. Tá assistindo, tá acompanhando, não deixa de se inscrever aqui no canal do YouTube, curte aí, segue a gente lá no Spotify pra gente fazer o Bora Agir crescer cada vez mais e trazendo aqui histórias, pessoas que fazem parte do esporte do nosso estado. Então é muito importante a gente estar fazendo o Bora Agir crescer cada vez mais e também agradecer mais uma vez os apoiadores aqui do Bora Agir, Gold Nutrix, Sport Time Watch, Lefits Bike Store e Thiago Multimarcas. Está todo mundo aqui, ó, debaixo da descrição. O @ dele já passou aqui, né não, Pedrão? E se quiser saber alguma coisa sobre as empresas, é só clicar, entre em contato. Fala que veio pelo Bora Agir, que você vai ter uma atenção especial, beleza? Esse foi mais um episódio do Bora Agir. A gente se vê nos próximos. Valeu! Show!